Nossa discussão hoje vai nos levar para o ano de 1995, em que uma cidade pequena acaba tendo um apagão e misteriosamente várias mulheres acabam engravidando. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme A Cidade dos Amaldiçoados lançou lá pelo ano de 1995. E sinceramente, gente, eu acho que esse filme é muito conhecido mais por causa dos Simpsons, porque os Simpsons já fez várias representações e até aberturas desse referente a esse filme. Que é basicamente o que, gente? A sinopse desse filme se passa na seguinte situação. Nós temos sim uma cidade pequena, que é um Midwich, em que algo misterioso acontece e todas as pessoas acabam ficando inconscientes. A partir das 10 horas da manhã, mais ou menos, todo mundo acaba entrando em coma e não se sabe dizer o que aconteceu. A cidade próxima tenta entender o que está acontecendo, mas toda vez que mandavam uma pessoa, a pessoa simplesmente desmaiava. 2 horas depois, mais ou menos, gente, acho que foi isso, todo mundo volta ao normal, sai daquele coma e a vida de todos aqueles moradores supostamente continua igual. Porém, o governo ainda insiste em dizer que algo está errado. E um tempo depois, várias mulheres acabam ficando grávidas ao mesmo tempo. E 9 crianças diferentes acabam nascendo. Então a nossa história vai rodar justamente em cima desse contexto. Gente, esse filme, na verdade, não foi o primeiro a ser feito. Lá pelo ano de 1980, 1983, mais ou menos isso, um pouco antes, já foi feito outro filme, só que era A Aldeia dos Amaldiçoados. Sim, com o mesmo contexto do que é esse filme de 1995. O que é interessante, gente, é que esse filme é baseado no livro de John Wyndham. Eu sinceramente não sabia que A Cidade dos Amaldiçoados era baseado em um livro. Porém, ela tem um contexto bem interessante. Outra coisa interessante é que esse foi o último filme do ator Christopher Reeves antes de sofrer um acidente com um cavalo em 1995. Eu vou colocar a foto deles, gente, porque talvez vocês não saibam quem é. Então, gente, como eu disse, esse filme vai basear justamente isso. O interessante é que já começa a criar uma questão de suspense, porque no começo do filme, o nosso protagonista é o médico, que é o Christopher, que é o Alan. Ele acaba acordando com um barulho estranho. Alguma coisa está passando e fazendo um barulho estranho. Só que ele acaba não identificando onde é que é esse barulho. E ele não acaba sendo afetado, gente, por esse coma misterioso, vamos assim dizer, justamente porque ele estava fora da cidade. Porém, a sua mulher havia sido afetada por esse coma. Então vai se girar em torno dessa questão, de que nós teremos uma outra médica, é uma cientista na verdade, que trabalha com questões de vírus e bactérias para poder entender o que é a Susan, que trabalha para o governo, tentando entender o que exatamente aconteceu. Mas uma coisa que é meio questionável, gente, é que como que de repente o governo foi para lá, sendo que ninguém tinha uma ideia do que estava acontecendo, até acontecer uma explosão de um carro. Então, assim, fica uma coisa meio que estranha por causa disso, não deu muito uma explicação nisso. Talvez um livro dê uma explicação melhor de como o governo vai até aquela cidade para poder entender o que está acontecendo. E quando eles começam a investigar essa cidade, eles veem que a todo momento existe um limite de uma cidade para outra para se passar mal, começar a desmaiar. E eles tentam entender isso, que todo mundo apagou, literalmente as pessoas acabam apagando no que eles estavam fazendo, com o exercício que eles estavam fazendo. Então você vê nessa situação, muita gente bateu o carro, muita gente sofreu um acidente, acabou morrendo, porque eles acabam apagando simplesmente no momento em que eles estavam fazendo as atividades dele. E 2 horas depois todo mundo volta e ninguém entende o que aconteceu. Então naquele dia ia até ter uma festa na escola, só que as pessoas acabam desistindo. Por quê? Por tudo aquilo que tinha acontecido. E
algum tempo depois, se eu não me engano, gente, eu acho que dá 2, 3 dias, eu acho que é isso, eles descobrem que várias mulheres estão grávidas. E o que é interessante nessa questão desse contexto, nesse filme, é que uma das mulheres não quer ter o filho. Então tem uma coisa interessante nesse contexto para basear aquilo. Às vezes é uma questão de gravidez indesejada, só que o governo surge oferecendo com o fato de que eles estavam oferecendo dinheiro para quem continuasse com a criança. E nós tínhamos duas pessoas, uma era uma jovem, ela era uma menina bem nova na verdade, e essa era uma outra mulher que fazia há 1 ano longe do marido, e quando se ocorreu essa gravidez, deu toda aquela questão de confusão. Então você entende nesse filme que existem pessoas que não querem essa gravidez, porém elas acabam mudando de ideia quando de repente elas têm um sonho que seria uma coisa muito boa, maravilhosa, e tem todo aquele contexto da questão da gravidez. A gente não vai entrar muito nesse detalhe porque senão as pessoas podem acabar questionando, mas é um contexto interessante sobre essa questão de uma gravidez indesejada, em que você não queria aquela criança e acabou sendo induzida a ter aquela criança. Então eu acho que é um contexto muito interessante, porque eu vi outras pessoas comentando sobre essa questão nesse filme, e elas acabam aceitando ficar com a criança. Algumas já queriam ser mães, então não questionaram o fato de como elas ficaram grávidas, como aquele bebê misterioso, milagroso surgiu, porque alguns disseram que era realmente um milagre, mas outras realmente não queriam a criança, porque não tinha se dar uma ideia de onde surgiu essa criança. Então, algum tempo depois, como algumas mulheres começaram a se questionar se queriam ou não ter os bebês, de repente, no outro dia, elas surgem com uma barriga gigantesca e as crianças acabam nascendo. Ao todo, foram 10 mulheres que engravidaram, porém, somente 9 acabaram nascendo. Uma das crianças acabou nascendo morta, que é justamente da menina mais jovem. Então, a gente tem todo esse contexto que daí a gente começa a acompanhar essas famílias criando essas crianças. Só que era uma coisa questionável porque elas eram diferentes. Com apenas 3 meses de idade, o personagem, que é o David, já sabia interagir, já sabia escrever. Então você vê que essas crianças já eram mais desenvolvidas, mais avançadas que qualquer outra criança de normal, de 3 meses, de 4 meses. E quando você vai acompanhando o crescimento dessas crianças, você vê que todas têm uma característica em comum. Elas têm cabelos brancos e estão sempre andando juntas. Então é interessante, gente, na verdade, por mais que esse seja um filme bem antigo, ele realmente tem uma ideia bem interessante. Não tem lá um roteiro, nossa, fantástico, de ficção científica, mas o contexto dele de desenvolvimento é bem interessante e que te pega de um jeito que você fica, nossa, bacana. Não é lá um terror, apesar de que meio que categorizado em alguns lugares como terror, é mais uma questão de ficção científica, mas que te agrada de um jeito bacana, porque você vai acompanhando essas crianças e algo de estranho está nessas crianças, porque elas conseguem controlar as mentes das pessoas, elas fazem coisas que crianças normais não fariam, entende? Como a questão de já dialogar, uma questão de escrever, saber se comunicar com os outros, além, é claro, de ter uma comunicação entre eles. E os nossos protagonistas seriam realmente a questão do Alan, que é o médico dessa pequena cidade, que é o pai de uma das meninas, que seria o líder do grupo, que é a Amara. E daí nós temos também a Susan. A Susan é a cientista, gente, então, dessa cidade, para poder entender melhor sobre essas crianças. E nós temos o pequeno David, que é uma das crianças que nasceu com esse milagre. Então é interessante porque, de algum modo, essas crianças conseguem saber o que você está pensando. E se você pensar alguma coisa ruim e negativa, eles vão forçar você a fazer algo ruim. Então, se você não gosta do que ela não gostou de algo que você fez, ela simplesmente vai fazer você se matar. Entende? É isso. Então, eles têm uma ligação um com o outro, e existe um momento em que uma das médicas está, tratando de uma criança que é um oculista e acaba acidentalmente colocando
um outro produto no olho dessa criança. E daí todas as outras crianças acabam sentindo e se vingando dessa médica. Então eles são como se fossem uma aldeia, um grupo, sei lá, um modo de que cada um está conectado. E sim, quem controla esse grupo todo é a Mara, que é a filha do médico. Porém, é uma outra coisa bem interessante nesse filme, gente. Porque assim, todas as crianças, ou melhor, 8 crianças, não demonstram sentimentos, entende? Então, por mais que eles tenham pais e mães, eles não demonstram sequer um sentimento por essa pessoa. Para eles, o sentimento não existe. Porém, existe o David, que é um dos outros nossos protagonistas. E o David é diferente dessas crianças. Gente, entende? De algum modo, ele começa a desenvolver sentimentos. E é uma coisa questionável em alguns certos pontos? Sim, porque eu vi uma pessoa comentar que o modo como as crianças se desenvolvem é o modo como elas foram criadas. Talvez porque o Alan acabou perdendo a esposa por causa da Mara. Então ele não teve uma proximidade muito grande. Mas as outras crianças, essa é a questão. No meu contexto, eu acho que o David acabou desenvolvendo sentimentos, entendendo melhores as pessoas pelo fato de não ter uma companheira, porque a criança que acabou morrendo era a companheira dele, então não existia muito uma ligação, ele se sentia fora do grupo das outras crianças. Por mais que ele fosse inteligente, por mais que ele sentisse o que as outras crianças sentiam, ele se sentia deslocado. Então a gente vê essa questão também nesse contexto, fora o fato de que as crianças, por serem diferentes, sempre eram vistas com maus olhos pelas pessoas, e as pessoas tinham medo dela, porque elas eram diferentes. Então a gente já vê esse contexto também. Por serem diferentes, eram julgadas e muitas vezes as pessoas ficavam fora, afastadas delas. Eu acho esse filme bem interessante. Na verdade, eu acabei conhecendo melhor ele por causa do TikTok, gente. Porque, na verdade, a gente já tem uma base dele por causa dos Simpsons. É interessante? Sim, não é uma grande ficção científica. Eu vou ser bem sincera. Mas é interessante com o desenvolvimento, aquela questão das crianças. Há um quê do que realmente as crianças são? Sim, há um quê. Há várias explicações? Pode-se ter várias explicações. Eu não sei, sinceramente, se o filme é fiel ao livro, mas vale dar uma chance. Porque é um filme antigo que acaba te prendendo de um jeito que você fica, meu Deus, o que aconteceu com a cidade? O que são essas crianças? Então, se você não assistiu, dá uma pesquisada, porque tem na Amazon para alugar, ou dá para dar uma procurada na internet pra ver se você acha. Se você já leu o livro, também é uma ideia para conhecer como foi feito o filme, se o filme e o livro são idênticos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu A Cidade dos Amaldiçoados, o que você achou? Ou se você conhece o livro, qual que é a diferença entre filme e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!